Shabbat Shalom, é uma alegria muito grande estar com todos vocês e hoje nós vamos tratar desse tema muito importante, 666 e a era da apostasia. Gostaria de lembrar para todos vocês, que por conta dessa quarentena, a nossa Querrilá, a nossa congregação no Rio de Janeiro, nós estamos recolhidos em casa, estamos em casa orando, buscando Hashem, e por isso nós estamos fazendo essa transmissão hoje, porque o normal seria que nós estivéssemos em nossa Querrilá. E nós vamos tratar desse tema hoje, muito importante. Eu espero que você se inscreva, no nosso canal, tanto no Facebook, no YouTube. No YouTube também você acione o sininho, o sino, para receber as notificações. E esse tema, eu vou fazer uma introdução aqui enquanto as pessoas estão chegando, estão entrando, mas esse tema é muito importante porque quem é da minha congregação e está me assistindo é testemunha do que eu vou falar agora. Mais ou menos uns 2 anos atrás, o Eterno me mostrou algumas coisas sobre o número 666. E eu até falei na congregação, e as pessoas, você podia nos explicar o que é esse número? E eu não quis falar na época. Existem pessoas que são muito sensacionalistas. Eu falei, olha, o Eterno me mostrou algumas coisas, mas não é o momento de falar sobre isso agora. E daí, mais ou menos uns 2 anos atrás, as pessoas me pedem, até o Jimmy me mandou aí umas 2 semanas atrás, salvo engano, Tzadok, quando você vai falar sobre isso? E na verdade é um tema que eu estava realmente orando, esperando um momento apropriado, porque é um tempo para todas as coisas. E hoje nós veremos, não chute, todo mundo fica chutando e especulando que seja 666, mas eu vou mostrar na Gemátria hebraica o que é esse número, mostrando textos das Escrituras e comprovando com testemunhos históricos acerca do significado. Porque, só para vocês entenderem, muitas vezes quando o Eterno me mostra alguma coisa em oração, não basta eu falar, Hashem me disse. Muitos falsos profetas falam isso. Então o Eterno, pela sua misericórdia, ele sempre me mostra tecnicamente como comprovar aquilo ali. Então não basta, vou trazer uma revelação. Vários falsos profetas fazem isso. Só que a palavra do Eterno ela é tão verdadeira que ela vem com provas. Quando o Eterno me mostrou, ele me mostrou na Gemátria e me levou a fontes históricas para que eu tivesse uma prova de tudo que nós vamos falar hoje. Então vejam só. Eu ainda estou a título de introdução, nós vamos começar, de fato, nossa mensagem daqui a pouco. Eu quero orar também antes de começarmos, mas nós temos que ter um discernimento espiritual. Eu achei importante também falar sobre isso no dia de hoje, porque eu fiz uma palestra em espanhol na última quinta-feira e eu queria até ter falado sobre esse tema, só que o tempo para eu falar era um tempo reduzido, 50 minutos, demorou um pouco a começar, então eu tive, uns 45 minutos, ia ficar muito corrido, porque para entender 666, você tem que entender vários e vários conceitos. A compreensão do nível Sod em hebraico significa mistério, segredo. Para entender os segredos do Eterno, os rabinos explicam que é como se o segredo estivesse no alto de uma montanha. Então você tem que subir a montanha até chegar ao cume. Quando você chega ao cume, pense bem, você está subindo em uma montanha. A 10 metros, você olha para baixo, você vê pouca coisa. Se você sobe 100 metros e olha para baixo, você tem uma visão maior. Quanto mais alto você sobe uma montanha, maior é a sua visão panorâmica do que está abaixo. Então, para entender alguns segredos, alguns mistérios das Escrituras, nós temos que ir subindo. Muita gente gostaria que eu falasse em 5 minutos, em 10, mas não, nós vamos fazer um shiur que eu não estou nem marcando tempo.
Eu não estou preocupado com o tempo, eu estou preocupado em ir subindo com você essa montanha devagarinho, analisando vários e vários conceitos, inclusive alguns que eu já expus em espanhol alguns dias atrás, mas nós vamos rever esses conceitos para você entender o tempo que nós estamos vivendo. Então nós vamos subir essa montanha e depois, quando eu chegar ao ápice do 666, você vai entender como todas as peças do quebra-cabeça se encaixam. Então, se você está me vendo, você pode falar, pô, o Sadoc não vai direto ao ponto, mas eu vou. Eu estou te dando as peças do quebra-cabeça nesse shiur. Eu vou te dar várias peças. Depois nós vamos unir tudo. Quando unir tudo, você vai falar, caramba, é isso. E não vai nem ter como ninguém me contestar sobre o 666, que eu vou dar provas. O Eterno, quando dá revelação, ele não dá revelações vazias, porque Hashem é emet, é a verdade, ele é verdadeiro. Nós vamos comprovar aqui. Ok? Seja nosso inscrito no Facebook, se inscreva no YouTube também e compartilhe essa mensagem, What Party, compartilhe com os seus amigos. Mas eu gostaria de inicialmente fazer uma tefilá, uma oração com você, pois nós vamos tratar de temas espirituais e temas que exigem um preparo. Oremos. Hakadosh Baruch Hu, Baruch Atah Adonai Eloheinu, Elohei Avoteinu, Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov. Hashem, nós clamamos a Ti e clamamos também principalmente pelo mérito de Yeshua HaMashiach. Eterno, que nessa palavra não seja liberada a palavra humana, mas seja a Tua palavra, a Tua verdade que desce do Teu trono, Hashem, para que nossas mentes e nossos corações sejam iluminados. Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach, repreende toda Sitra Achra, todo outro lado, toda força maligna que se levanta contra o Teu nome. Eterno, repreende todo o mal e nos guarde debaixo da sombra das Tuas asas, que nós possamos vestir, Hashem, a armadura de Elohim, uma armadura para lançarmos por terra e vencermos todas as astutas ciladas de Hassatan e de seus Shedim, dos seus demônios. Eterno, aumenta o meu discernimento espiritual e o discernimento de todas as pessoas que estarão assistindo esta mensagem. Nós vamos tratar de temas muito profundos que o homem carnal não conseguirá entender, pois as coisas espirituais só o homem espiritual discerne. Por isso, Hashem, abra os corações, abra os olhos espirituais para que as pessoas enxerguem a Ti, para que as pessoas possam compreender verdades que estão ocultas, mas aqueles que Te servem, como diz o Sefer Tehillim, livro de Salmos, o segredo de Hashem é para aqueles que o temem. E eu creio, Hashem, que aqueles que Te temem e ouvirem esta mensagem, ela vai frutificar, ela vai iluminar. Vendas de olhos cairão em nome de Yeshua HaMashiach. Eterno, manda, Pai, manda ordem celestial para que a Tua verdade prevaleça. Nós oramos e Te agradecemos, crendo no Teu poder, crendo na Tua glória. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém ve amém. Irmãos, nós temos que ter discernimento espiritual para entendermos os tempos e as estações de Hashem e qual é o nosso verdadeiro papel profético nestes últimos dias. O relógio de Hashem está acelerado e você tem que entender qual é a sua missão. Eu percebo que muitas pessoas vivem o dia a dia, mas elas não detectaram qual é a sua missão neste mundo. O que Hashem espera de você? E se você está preparado para os últimos dias que se aproximam. É importantíssimo que nós venhamos a decodificar o nosso papel, a nossa identidade. E o que Hashem espera de mim
e de você nestes últimos dias. Nós estamos nos aproximando da festa de Pêssar, que é uma festa que comemora a saída do povo de Israel do Egito. E lá o Eterno mandou o anjo da morte, o anjo exterminador, e as pessoas, o nosso povo, o povo de Israel, teve que ficar trancado em casa com o sangue nos umbrais, o sangue do cordeiro, que representa o sangue de Yeshua HaMashiach, para que o anjo da morte não adentrasse e matasse aquelas pessoas. E hoje nós estamos vivendo até essa questão do coronavírus em âmbito mundial. Há pessoas que estão achando que isso é brincadeira. Só nos Estados Unidos já morreram, né, até alguns dias atrás, 44 rabinos. Outros rabinos estão em estado grave em Israel. A situação é mais drástica do que alguns pensam. Muitas pessoas estão achando que isso é uma brincadeira. Agora vejam só, nós estamos nos aproximando de Pêssar, que é uma festa que comemora a saída de Israel do Egito. Israel sofreu duramente a escravidão no Egito, e muitas pessoas durante todo o tempo de escravidão, elas nasceram como escravos, morreram como escravos e não viram a libertação. Durante todos os séculos de escravidão, há pessoas que que nasceram escravos, morreram como escravos e nem detectaram qual era o propósito da escravidão. E assim também em nossas vidas hoje, muitas pessoas passam a vida inteira sofrendo, e elas não entendem que há um propósito por trás do sofrimento em nossas vidas, tal como havia um propósito do Eterno no sofrimento do povo de Israel no Egito. Isto nos ensina que o nosso sofrimento aqui na terra possui um propósito, possui um significado. O que muitas vezes confunde as pessoas é que nós não entendemos as razões dos nossos sofrimentos, nós não entendemos os motivos e nós não compreendemos os propósitos divinos que estão por trás. Mas quem disse que nós vamos entender os planos de Hashem? E hoje nós vamos entender um pouco mais 666 e a era da apostasia. Não obstante, ninguém consegue explicar totalmente os planos de Hashem. Ninguém explica Hashem, ninguém explica Deus. E nós temos que entender o seguinte: há pessoas que estão com os olhos espirituais fechados, mas nós temos que buscar uma elevação espiritual. Nós temos que buscar uma elevação para sermos como os antigos profetas de Israel, que eles compreendiam as mensagens divinas e transmitiam essas mensagens ao povo. Até essa questão do coronavírus em termos mundiais, isso não é brincadeira, isso é juízo do Eterno sobre a humanidade. Mas isso é para eu ter medo? Não, porque eu tenho bitachon, eu tenho confiança no Eterno. Ainda que todos, em tese, ficassem em quarentena, eu gostaria de repetir algo que eu falei essa semana. Ainda que as pessoas fiquem em quarentena, Hashem não está em quarentena. Hashem está em todos os lugares. Ele está dentro do coração daqueles que o servem. Como disse Yeshua em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, ou seja, se você abrir a porta do teu coração, Yeshua HaMashiach vai entrar, inundar o seu coração e ele vai fazer morada dentro do teu ser. Hashem não está em quarentena, mas ele busca corações que consigam compreender verdades espirituais. E eu estou fazendo essa introdução, e hoje o estudo vai ser longo mesmo, porque as coisas espirituais nós temos que aprofundar, porque
Se você não abrir o teu coração e não abrir os teus olhos espirituais, você não vai conseguir entender esta mensagem, que ela não pode ser compreendida com a mente, ela tem que ser compreendida por meio do teu homem espiritual. Você tem que entender que Hashem administra o universo e ele tem um plano por trás de todas as coisas. Tal como os escravos hebreus sofriam no Egito e eles não sabiam o porquê do sofrimento, mas havia um plano por trás da escravidão no Egito. E nós hoje sabemos a história da libertação. Tudo isso que nós estamos vivendo hoje é um prenúncio do fim que cada vez mais se aproxima. Yeshua foi claro, ninguém sabe o dia do seu retorno, ninguém sabe, mas nós sabemos que o fim está se aproximando. Os rabinos de Israel sabem disso, vários rabinos em Israel estão dizendo que o coronavírus foi enviado pelo Eterno para anunciar os dias do Messias. Por quê? Porque a literatura rabínica e a Brit Hadashah confirma que antes do Mashiach aparecer, haverá um período de tribulação. É o que a literatura rabínica chama de as dores de parto do Messias. Então, eu creio que não estamos no fim, hoje, essa semana, não é isso. Mas eu creio que nós estamos num processo das dores de parto do Messias, em um processo em que existirão aflições e juízos do Eterno sobre a terra, mas os ímpios ficarão desesperados. Mas, como disse o rabino Shemuel Eliyahu, o rabino-chefe de Sefat, as tribulações que o Eterno manda, inclusive agora o coronavírus, isto é para que nós venhamos a buscar mais Hashem. É tempo de você buscar Hashem como você nunca buscou antes. Eu tenho amigos evangélicos que estão em quarentena e estão vendo Netflix. Ficou o dia inteiro vendo Netflix. Eu não estou vendo Netflix, eu estou vendo Hashem Flix. O que é Hashem Flix? Orando, jejuando, buscando a face divina, buscando revelações. Hoje nós vamos falar sobre revelações aqui, meu povo. Então vejam, quando o ser humano passa por lutas, aflições e tribulações, todo esse sofrimento serve para que o homem enxergue que só existe um Hashem e que nós precisamos depositar bitachon, confiança nele. Agora vejam alguns fatos estranhos que estão acontecendo. Nós sabemos que o Eterno determinou o Shabat como dia santo. A Igreja Católica veio e deturpou as palavras da Brit Hadashah e substituiu o Shabat pelo domingo. Aí vem agora recentemente o Papa Francisco. O Papa Francisco vem, isso é verdade, você pode pesquisar, há vídeos até sobre isso. O Papa Francisco vem e diz que o Shabat está certo. O Shabat guardado pelos judeus, ele reconheceu que está certo e que os cristãos deveriam guardar o Shabat tal como os judeus guardam. O Papa falando isso. Agora, percebam só, gente. O Papa, vejam, você vai ver o que tem algo por trás disso. Então, o Papa fala que o Shabat está certo e o cristão tem que guardar o Shabat tal como os judeus. Aí o Papa diz isso. Vem o rabino Shemuel Eliyahu, lá em Israel, e diz: bem, o Papa reconheceu o Shabat, agora os muçulmanos daqui a pouco vão reconhecer que a gente tem que construir o terceiro templo. O terceiro templo. E aí isso vai anunciar a vinda do Messias. Tem esse dado. Tem o Papa dizendo que o Shabat está certo.
o rabino Shemuel Eliyahu em Israel, dizendo que os muçulmanos vão reconhecer daqui a pouco para construir o terceiro templo. Aí vem vários e vários rabinos dizendo que o templo em Israel tem que ser construído e se transformar em uma casa de oração para todos os povos. E daí dizem eles, vamos unificar o que nós temos em comum. Vamos unificar o judaísmo, o cristianismo, o islamismo e vamos criar uma religião universal. Aí aparecem alguns líderes no mundo dizendo, vamos também criar um governo universal. Alguns rabinos de Israel estão dizendo que o Mashiach já está em Israel, que eles sabem quem é e ele vai aparecer daqui a pouco. Alguns chegaram até a falar que ele ia aparecer agora, né? Essa semana que vai entrar agora em Pêssar. A ONU já está trabalhando há muito tempo pela criação de um governo mundial. Una as peças desse quebra-cabeça. Unificação das religiões. Terceiro templo. Ecumenismo. Um Messias em Israel que vai ser um falso Messias. Todas essas coisas são sinais que devem nos deixar alertas para o que virá. Vai haver a aparição de um falso Messias, de um anticristo, que enganará a muitas pessoas. E o templo vai ser construído. E isso já foi profetizado na Brit Hadashah. Vamos ler 2 Tessalonicenses 2. 2 Tessalonicenses 2, a partir do verso 1. A tradução que eu fiz diretamente do aramaico. Agora peço-lhes, meus irmãos, pela vinda do nosso Senhor Yeshua HaMashiach e pela nossa reunião com ele. Olha, eu peço pela vinda de Yeshua. Verso 2. Para que não estejam abalados em suas mentes, nem perturbados, nem por palavra, nem por espírito, nem por carta. Como se fosse nós dizendo, eis que o dia de nosso Senhor chegou. Aí vem o verso 3. Olha só o verso 3. Porque o homem os engana por estes meios? Pois não virá este dia, a vinda de Yeshua, antes que apareça a rebelião e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este é um opositor de Elohim e é exaltado acima de tudo que se chama Elohim e é temido. E também no templo de Elohim, como Elohim, ele irá se assentar. Ele vai se assentar no templo. Para ele se assentar no templo, o templo vai ter que ser reconstruído, como alguns rabinos dizem. E ele se exibirá a si mesmo como se fosse Elohim. Verso 5. Não se lembram de que, enquanto eu estava com vocês, eu lhes disse estas coisas? Então aqui, em 2 Tessalonicenses, o rabino Shaul já está profetizando. Virá um falso Messias, que é um anticristo. Os rabinos dizem, nós já temos o nosso Messias aqui e vamos revelá-lo a qualquer momento. É um falso Messias. E eles querem construir um templo, o terceiro, para reunir todas as religiões num ecumenismo. Cristianismo, judaísmo e islamismo, unificando o que essas religiões têm em comum. Isso tudo, gente. E um governo mundial, a ONU, já fala há muito tempo. Então tudo isso são coisas que nos lembram o livro de Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse, Apocalipse 13, 14, diz que haverá uma besta que fará sinais e seduzirá e enganará os habitantes da terra por meio dos seus sinais. O antimessias, ele fará sinais, prodígios e maravilhas.
ele vai curar enfermos, vai expulsar demônios, os cegos serão curados, ele vai fazer coisas que as pessoas vão acreditar. Um falso Messias judeu, as pessoas vão acreditar porque ele vai fazer milagres, mas tudo isso é falso. E eu vou falar uma coisa agora muito forte para vocês. Muitos já sabem, mas é bom reforçar. Nós estamos unindo as peças do quebra-cabeça até chegarmos ao 666, ok? Vejam só. Quem é de judaísmo messiânico e nazareno sabe que muita gente está negando Yeshua e indo para o judaísmo ortodoxo. Por que isso está acontecendo direto? As pessoas negando Yeshua. Eu conheço vários que negaram, eu conheço vários que estão negando, e eu conheço vários que eu sei que vão negar daqui a pouco, porque o Eterno nos dá discernimento espiritual. Vejam só, por que as pessoas negam Yeshua? Porque a operação do engano está ocorrendo. As forças das trevas estão preparando um terreno para a grande apostasia da Babilônia nos 4 cantos da terra com força total. O que eu quero dizer para vocês é que quando um falso Messias se apresentar em Israel e fizer sinais, prodígios e maravilhas, vários messiânicos vão abandonar Yeshua. Já estão abandonando agora, mas vai multiplicar muito, porque a operação da iniquidade, a operação do engano, que diz a Brit Hadashah, ela virá com força total. Eu conheço muita gente que se diz discípulo de Yeshua, só que o cara ora em nome de rabinos mortos. Vão para cemitério de rabinos mortos, camarada que é discípulo de Yeshua, e ora para um rabino morto ali na tumba dele. Tenho isso, o cara posta, como que eu sei? O cara posta no Facebook, não é, o cara confessa. Não, eu creio em Yeshua, mas eu quero orar por cura, eu vou orar em nome de Baba Sali, que é um rabino falecido. Isso é operação do engano, isso é força das trevas, isso é Sitrará, é o outro lado que está enganando. Só que porque esses sujeitos não veem nada, porque eles são cegos. E o pior é que muitas vezes eles lideram congregações, são cegos guiando outros cegos. Vejam, eu não tenho nada contra os rabinos, pelo contrário, eu estudo os rabinos, eu leio o Talmud diariamente, eu não tenho nada contra Baba Sali. O Rabino Nachman de Breslov, eu amo o Rabino Nachman de Breslov, um rabino falecido. Mas eu nunca irei a Uman, onde está a tumba dele, ir lá acender uma fogueira, acender uma vela e orar para ele. Isso é ridículo. E os discípulos de Yeshua estão fazendo isso. Acendem fogueirinha para Shimon Bar Yochai, que está sepultado em Meron. Eu já estive lá em Meron, passei por Meron em Israel, não para acender vela, acender fogo. Isso é ridículo, gente. Mas os discípulos de Yeshua fazem isso porque, na verdade, muitos já estão com o espírito do anti-Messias dentro dos seus corações. Nós temos que estar preparados para a aparição de um falso Messias, um anticristo, que ele enganará a muitos, ele enganará os judeus, enganará os cristãos, enganará os messiânicos. E eu vou te falar uma coisa, não sou eu, é o que diz a palavra de Hashem. Apocalipse 13, 17, fala que o falso Messias, que é instrumentalizado a mando da besta, ele terá autoridade. O falso Messias terá autoridade sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. Então ele vai ter autoridade, ele vai controlar tudo. E os discípulos de Yeshua vão cair feito bobos. Os camaradas que hoje já idolatram os rabinos mortos, acendem vela, esses já, para mim, já se apostataram, mas vão ser os primeiros a servir a besta e o anticristo. Vejam, esta operação da apostasia já está instalada no mundo. Isso que eu quero chamar a atenção. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês
Isso não é, isso vai acontecer. Isso já está acontecendo. Hoje eu te convido não para estudar apenas as profecias. Eu te convido a entender que você está vivendo as profecias. Você faz parte das profecias. Por quê? Porque a operação da apostasia já está instalada no mundo. Porque isso é uma questão espiritual e que vai se expandir ainda mais. E nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados para a grande batalha espiritual. E vejam o alerta de Yeshua em Apocalipse 3:11. Yeshua falou: venho imediatamente, retenha o que tem, para que nenhum homem tome a sua coroa. Que nenhum homem tome a sua coroa. Por que Yeshua alertou isso? Por quê? Porque querem tomar a tua coroa, querem tomar a tua salvação, querem tomar aquilo que te conecta ao eterno, que hoje nós vamos falar também sobre coroa, o significado da coroa. Yeshua falou, retém a tua coroa, nós vamos entender o significado à luz das escrituras. Então nós temos que reter a nossa coroa, mas para tanto, a primeira coisa que você tem que fazer é coroar Yeshua como Rei dos Reis. Nossa missão nestes tempos é exaltarmos e proclamarmos com firmeza e com autoridade espiritual para que toda pessoa saiba que Yeshua é o Mashiach. Nós precisamos pregar a verdade. Hoje os discípulos de Yeshua, os messiânicos, é muito engraçado, eles compartilham no Facebook só coisas de Talmud, Midrash, Rabino Nachman, etc. E não falam nada de Yeshua. Percebam só, eu estudo Talmud, Midrash, Zohar, eu estudo tudo, mas sempre Yeshua está nos meus lábios. Ou seja, eu procuro e quero que você procure todos os dias colocar a coroa na cabeça de Yeshua, exaltá-lo como rei. Porque durante 2000 anos, o verdadeiro Yeshua, ele foi descaracterizado. O verdadeiro Yeshua, ele guardava a Torá, guardava o Shabat, comia alimentação kosher, participava das festas do Eterno. Ele é o Messias judeu do judaísmo. Mas Yeshua foi substituído por um Jesus greco-romano, um Jesus arquitetado pelos pagãos e pela Igreja Católica, que ensina falsamente que a Torá foi abolida, que o Shabat foi substituído pelo domingo, que a alimentação kosher foi anulada. As festas pagãs da igreja substituíram as festas de Deus. Então vejam só, a operação do engano, ela já está instalada há mais de 2000 anos. Mas nós temos que restaurar o verdadeiro Yeshua. Nós temos que lutar contra a era da apostasia. Vejam só, em Mateus 27, 29, os romanos colocaram uma coroa de espinhos em Yeshua. A coroa de espinhos era uma imitação dolorosa, porque doeu muito, e barata, da coroa do imperador Tibério César. Nas moedas romanas do imperador Tibério César, ele tinha uma coroa de espinhos. Quer dizer, desculpe, não uma coroa de espinhos, ele tinha uma coroa de ouro e em algumas moedas ele tinha uma vara na mão. O que os romanos fizeram para escarnecer de Yeshua? O imperador romano tem uma coroa de ouro? Vamos colocar uma coroa de espinhos. O imperador romano tem um cetro real? Vamos colocar uma vara na mão de Yeshua. Então vejam só,
Quando os romanos eles escarneceram de Yeshua, Mateus 27, 29, dizendo, os romanos escarnecendo, salve rei dos judeus, salve rei dos judeus, isso era uma expressão para saudar o imperador romano, isso era uma saudação ao imperador, que eles diziam, ave César, ou seja, salve César. Então vejam só, quando colocaram uma coroa na cabeça de Yeshua, uma coroa de espinhos e uma vara na sua mão, isso representa que Yeshua ali foi romanizado, porque a coroa de espinhos era para representar a coroa de ouro do imperador e a vara era para representar o cetro real. Então vejam só, Yeshua ali ele ficou, entre aspas, como um imperador romano. E isso é um arquétipo do que a própria igreja romana fez com Yeshua. Ali, Yeshua, com a coroa de espinhos e a vara na mão, ele ficou parecido com o imperador romano. Ele era judeu, mas ele colocou roupas romanas. E isso é o que a igreja posteriormente fez. A igreja mudou as roupas de Yeshua, ou seja, mudou a sua personalidade, mudou as roupas de um judeu e colocou roupas romanas, alterou a sua personalidade, alterou os seus ensinamentos, transformou Yeshua em uma pessoa diferente. E daí entra a teologia da substituição, pregada há 2000 anos pela igreja, uma doutrina falsa e maligna que ensina falsamente que o Antigo Testamento substituiu o Novo Testamento, que a graça substituiu a lei, que o domingo substituiu o Shabat, que o cristianismo substituiu o judaísmo e que a igreja substituiu a Israel. Tudo isso está errado, tudo isso é mentira. Nós precisamos coroar Yeshua como judeu e como rei. Precisamos tirar o manto vermelho e colocar o talit em Yeshua. Precisamos tirar a coroa romana e colocar o tefilim. Precisamos tirar a coroa romana e colocar a coroa de ouro do rei de Israel e aclamá-lo como rei. Agora vejam só, quando nós colocamos a coroa em Yeshua como rei de Israel que governará Yeshua como rei que governará Israel e as nações, quando nós colocamos a coroa de ouro em Yeshua, nós também recebemos a nossa coroa que está em Apocalipse capítulo 3, verso 11. Então vejam só, nós temos que colocar a nossa coroa. Coroa em hebraico, na gemátria, coroa em hebraico é keter. Coroa em hebraico é keter, que na gemátria tem o valor de 620. E os rabinos explicam, o Baal Haturim, o Midrash Rabbah Bereshit, Bamidbar Rabbah 13:5, e os rabinos explicam que Keter, que a coroa em hebraico, possui um número na gemátria de 620, que é o somatório de 613 mandamentos da Torá, mais 7 leis noéticas. Então, Keter em hebraico é coroa, o valor na gemátria é de 620, que é o somatório dos 613 mandamentos da Torá, mais as 7 leis noéticas. Agora, uma coisa interessante, que Aseret Hadibrot, os 10 mandamentos em hebraico, Aseret Hadibrot, também tem 620 letras. Então, olhem só que interessante. Os 10 mandamentos em hebraico têm 620 letras. Coroa em hebraico é Keter, que tem o valor também de 620.
620, os rabinos explicam que é a soma dos 613 mandamentos da Torá, mais as 7 leis noéticas. Então vejam, o número 620, que está ligado à coroa, ele representa toda a instrução de Hashem para os judeus, 613 mandamentos, e para os gentios, 7 leis noéticas. Isso que representa a essência do código moral de Hashem para toda a humanidade. Por quê? Porque os 10 mandamentos, eles são a fonte do comportamento ético e moral para todos os homens. Os 10 mandamentos, e o Shabat está lá, representam a principal justificativa para a existência do homem na terra. O Rabino Sadia Gaon, ele escreveu Azharot, um poema, em que ele conectou cada um dos 10 mandamentos aos 613 mandamentos da Torá, em hebraico Tariag Mitzvot. Então, há uma relação. Sadia Gaon fez de cada um dos 10 mandamentos com os 613 mandamentos. E somando as 7 leis noéticas, que são leis aplicáveis a todos os gentios, a toda a humanidade, e os judeus também, a toda a humanidade, nós temos o código moral completo. Agora vejam só, eu vou citar aqui as leis noéticas, que está na Guemará, em Sanhedrin 56a. O que são essas leis universais? São 7. 1. Proibição de idolatria. 2. Proibição de amaldiçoar Hashem, o Eterno. 3. Proibição de assassinato. 4. Proibição de relações sexuais ilícitas. 5. Proibição de roubo, de furto. 6. Proibição de comer a carne de um animal vivo. Daqui a pouco eu vou explicar sobre isso. E 7. Estabelecer cortes, tribunais de justiça. Mas vejam só, nós vivemos uma era da apostasia porque as nações nem cumprem as 7 leis. Até mesmo muitos cristãos nem cumprem as leis noéticas. 1. Proibição de idolatria. Há muita idolatria dentro do cristianismo. É só ver a Igreja Católica, que é cristianismo e está cheio de idolatria. Até mesmo no meio evangélico, há muitos evangélicos que são idólatras. Idólatras ao pastor, idólatras ao dinheiro, idólatras à teologia da prosperidade, idolatria ao próprio ego. Então vejam, o que eu quero mostrar é que toda a humanidade descumpre as leis noéticas, né? Claro, não é todo mundo, mas de um modo geral, a própria humanidade está na apostasia porque ela descumpre as leis noéticas e o cristianismo também descumpre. Claro, existem exceções, claro que existem exceções, mas estou falando de um modo geral. Então nós temos idolatria do mundo e até do cristianismo praticando idolatria. Blasfemar o nome de Hashem. Há muito cristão, que o ímpio obviamente blasfema mesmo, mas há muitos cristãos que não têm temor nenhum ao Eterno, que usam o nome do Eterno até de brincadeira, fazendo piada. É só ver na internet, é cheio de pastor aí fazendo piadinha de Deus. Isso é um absurdo. Proibição de assassinato. Pô, muita gente mata outra no mundo inteiro. Relações sexuais ilícitas é outra lei noética. Pô, a imoralidade sexual está assim. Está assim, gente. Inclusive no meio cristão, no meio messiânico. As pessoas aí sempre a pessoa fala, tem muito homossexualismo. Não estou falando só de homossexualismo, não. Há cheio de gente aí que vive, muito cristão aí que tem vida sexual e a pessoa não é casada.
Tem gente que às vezes me manda e-mail, Tzadok, eu estou sofrendo, porque, eu já recebi vários e vários e-mails assim, eu estou com uma pessoa, eu sou cristão, ele é cristão, ou a gente segue o judaísmo messiânico, ou a gente segue o judaísmo nazareno, não importa o nome, mas nós servimos a Hashem, cristão, judeu messiânico, judeu nazareno, aí a gente tá com um problema no nosso relacionamento, tal. Só que são pessoas que nem são casadas, vivendo imoralidade sexual. Quem descumpre as leis noéticas não terão porção no mundo vindouro. A pessoa aí não é nem casada, tá cheio de caso assim. Um rapaz uma vez falou, Tzadok, eu sou judeu nazareno. Mentira, né? Todo mundo fala que é judeu nazareno, né? 99,9999% na internet é tudo mentira. O camarada não é coisa nenhuma. Mas o cara chegou, eu sou judeu nazareno, eu tô noivo de uma menina e a família da menina me odeia. Por que eles me odeiam? Eu não sabia de nada, mas eu mandei logo para ele, que o Eterno às vezes me usa para jogar uma palavra forte. Eu não sabia de nada. Eu falei, sabe por que a família da menina te odeia? Ele, por quê? Eu falei, porque você não presta. Por que você está falando isso? Eu falei, porque você não presta. Se você prestasse, a família da menina ia gostar de você. Aí, logo depois eu descobri o seguinte. Eu não sabia, mas eu descobri. O camarada engravidou a menina. Namorava a menina, engravidou a menina. E é claro que a família da menina ficou com raiva do sujeito. Então o sujeito fala, não, eu cumpro o Torá, eu cumpro o Shabat, eu boto o talit, tal, eu sou bom. Os cristãos são do mal, que não cumprem Torá. Eu cumpro o Torá, eu cumpro o Torá. E engravidou a garota, pô. Isso é um absurdo. O Talmud ensina que o cara que tem relações sexuais sem ser casado é como se você estivesse fazendo sexo com a tua própria mãe. Forte, hein? Forte essa palavra do Talmud. Se você não é casado e se deita com uma mulher, você está fazendo sexo com a tua própria mãe. Pô, isso é um absurdo. Então vejam só, o mundo vive uma imoralidade. Quantos casos aí você vê na internet de pastores caindo em adultério? Isso está assim. Um conhecido meu falando, eu tô numa igreja tal, com o presbítero tal, ele ganha um dinheirinho da igreja para subsistir e toda semana ele vai em um termas. Sair com prostitutas. O mundo tá muito doido. O cara é presbítero, ele ganha um dinheiro lá da igreja para ser presbítero e daí o cara pega o dinheirinho e vai para sair com prostituta toda semana. E as pessoas sabem. E tá tudo normal. Tá tudo normal. O mundo está em uma apostasia. Quem não cumpre nem as 7 leis noéticas vai para o Gehinom, vai para o fogo e enxofre, o que os cristãos chamam de inferno, vai queimar lá. Os nossos rabinos dizem, quem não cumpre 7 leis noéticas, quem não cumpre leis noéticas, não tem porção no mundo vindouro. Uma das leis noéticas que as pessoas não entendem é proibição de comer a carne de um animal vivo. Ué, como assim? Quem come a carne de um animal vivo? Os chineses. Eu posso botar, eu tenho um vídeo. O chinês pega rato vivo, aí eles dopam o rato. Eu tenho um vídeo disso. O rato fica meio grogue, eles pegam um palitinho chinês, pegam o rato vivo grogue, molham em um molho, o rato se balançando, ele abre a boca e come um rato vivo. Come rato vivo. Come morcego vivo, come animal lesma vivo, escorpião vivo. Eu já fui na China, viajei para a China 1 ano e meio atrás, ano passado. Os caras comem isso, que é um absurdo, gente. E esse princípio, na verdade, não é só comer a carne de um animal vivo, não. É um princípio geral, Isur Tsar Balei Raim, um princípio geral de proibição de maltratar os animais. Maltratar. E eu conheço muita gente aí que maltrata os animais ou incentiva maltratar animais. Né? A carne que você compra no supermercado comum não é kasher. O animal morreu sem xerritar. Se ele morreu sem xerritar, ele morreu agonizando.
E isso é proibido pela Torá e proibido pelo livro de Atos, porque isso entra no conceito de carne sufocada que Atos 15 proibiu. Então tá cheio de discípulo de Yeshua que o cara come frango, carne, vai em churrascaria. Tudo isso é carne sufocada, Atos 15. Isso, por quê? Porque não houve sheritá. Isso é considerado nevelá pela Torá. Nevelá é carcaça, que é proibido você comer, meu filho. Ramban Moshe Ben Maimon ensina: os gentios que cumprem as 7 leis noéticas, eles têm porção no mundo vindouro. São chamados de Hassidim, piedosos das nações. Mas, repito, a maioria até dos cristãos não estão nem aí, nem as 7 leis noéticas cumprem. E as 7 leis noéticas são o padrão mínimo. Então vejam só, nós vivemos um tempo de propagação da apostasia, que é um sinal do fim dos tempos. E até aqueles que dizem crer em Yeshua não cumprem nem o mínimo. Yohanan Aleph, 1 João 2,18. Leiam Yohanan Aleph, 1 João 2,18, e vocês vão perceber que está escrito lá que já no primeiro século havia falsos messias. E Yohanan João escreveu que isto indicava o tempo do fim. Isso indicava uma apostasia que estava se instalando e que iria enganar a muitas pessoas. Então vejam, nós temos que estar totalmente firmados na verdade. Temos que estar firmados em Yeshua HaMashiach, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Temos que estar na luz do Mashiach, que é a Torá, porque Mishlei, Provérbios 6:23, é dito que a Torá e as suas mitzvot e os seus mandamentos são luz. Então, quando alguém cumpre as mitzvot da Torá, quando alguém cumpre os mandamentos da Torá, a pessoa ela se enche de luz. Ela se enche de luz. O próprio Talmud em Kiddushin 30b fala que a Yetzer Hará, a inclinação para o mal, ela foi criada pelo Eterno, mas o antídoto contra a inclinação para o mal, o antídoto é o quê? O antídoto é a Torá. Vejam, o mundo de apostasia, a era da apostasia, é uma era que luta contra a verdade. E o que é a verdade? Pôncio Pilatos perguntou para Yeshua, né? Yeshua disse: eu vim para testificar a verdade. E aí Pilatos pergunta: mas o que é a verdade? O que é a verdade? Vejam só, no Talmud, em Shabat 104a, os rabinos explicam que verdade em hebraico é emet. E a emet, a última letra de emet é a letra tav. Emet, verdade, é escrito com alef, men e tav. E a última letra de emet é a letra tav. Então os rabinos dizem que a letra tav significa verdade. Letra tav significa verdade, porque ela é a última letra da palavra emet, que é verdade em hebraico. Agora vejam só, geralmente as letras significam palavras que começam com a mesma letra. Porém, em relação à letra tav, a palavra emet não começa com a letra tav. A palavra emet começa com alef e termina com tav. Por quê? Porque o tav está no final de emet para demonstrar o caráter da verdade. A verdade, muitas vezes, ela demora a aparecer, mas ao final a verdade irá triunfar. Isto é um aspecto da verdade.
A verdade demora a aparecer, mas depois ela aparece. Isso é um retrato do que ocorre no mundo. Nós vivemos uma era da apostasia, uma era da mentira. Mas quando Yeshua voltar para reinar sobre toda a terra, a mentira vai cair por terra e quem vai triunfar é a verdade. Yeshua disse em Yohanan, João 14,6, Ani haderer vehaemet vehachaim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Yeshua é a verdade, mas ele está oculto para o mundo, porque o mundo fecha os olhos para Yeshua. Nestes tempos do fim, nós temos que pregar o verdadeiro Yeshua ao povo de Israel. E muitos cristãos já estão acordando. Como escreveu o Rabino Shaul, desperta tu que dormes. Muitos cristãos estão despertando para a verdade, para o verdadeiro Yeshua, e eles estão abandonando os erros do cristianismo histórico, que o cristianismo inventou um Messias contra a Torá e um Messias inimigo do povo de Israel. Nós temos que devolver Yeshua ao seu povo. E é por isso que muitas pessoas, ex-evangélicos, eles estão se aproximando do judaísmo nazareno, do judaísmo messiânico. E essas pessoas ficam encantadas com tantas e tantas coisas maravilhosas da sabedoria judaica. Só que você que está vindo para o judaísmo e é cristão, ex-evangélico, você não pode perder o foco em Yeshua, porque Yeshua é a revelação mais pura da verdade. Eu amo a literatura rabínica, Talmud, Midrash, Zohar, eu amo. Mas quem fornece Ruach HaKodesh, o Espírito de Hashem, o Espírito Santo, é Ele quem dá discernimento espiritual para nós compreendermos as coisas. Sem Ruach HaKodesh, sem o Espírito Santo, se você estudar Talmud, Midrash, sem isso, você será cego. Sem Yeshua, você não vai conseguir entender as verdades espirituais profundas. A letra Tav, hebraica, a letra Tav, ela está no final da palavra Emet, para demonstrar que a verdade irá triunfar. No final haverá uma completa revelação de Hashem e todo Israel vai reconhecer que Yeshua é o Messias. No final dos tempos vai se cumprir o que profetizou o Rabino Shaul: Kol Israel Ivashá, todo Israel será salvo. Isso está em Romanos 11, 26. Todo Israel será salvo. Então vejam só, a letra Tav significa Emet, verdade, porque a última letra de Emet, verdade, é a letra Tav. E a letra Tav é a última letra de Emet para demonstrar que a essência da verdade, ela não está no início, ela está no fim. Porque a verdade é um processo, a verdade é uma jornada. Até você mesmo, você e eu, nossa vida aqui na Terra é em busca da verdade. Ninguém tem a verdade absoluta, ninguém é senhor da verdade. Eu não sou senhor da verdade. Então, a verdade, a letra Tav representa a verdade que está no final da palavra, porque a verdade está no final, porque ela é um caminho, ela é um processo. Eu e você temos que caminhar em busca da verdade dia a dia. Ninguém tem, a verdade brotou hoje. A verdade você vai andando dia a dia com ela. Então vejam só, a palavra mentira em hebraico, e isso é muito importante para depois você entender o 666, que daqui a pouco a gente vai chegar, mas você tem que entender isso. A palavra mentira em hebraico é sheker, sheker, mentira. Então é interessante que a palavra emet, verdade, Emet, verdade, ela é formada por 3 letras, Aleph, Men e Tav. Todas essas 3 letras possuem 2 pernas. É só ver um desenho que tem 2 pernas. Agora a palavra sheker, mentira, suas letrinhas, que é Shin, Kof e Iresh, o Kuf e o Resh, são letras com uma perna só.
Então, sheker, mentira, é formada por 3 letras hebraicas e essas 3 letras só tem uma perna, se você olhar o desenho em hebraico. Então, isso nos ensina que enquanto a verdade tem 2 pernas e a verdade se sustenta, a mentira sheker, ela só tem uma perna. Ela só tem uma perna. Então, a mentira, diz o ditado popular, a mentira tem perna curta. Eu digo para você, a mentira tem perna curta e a mentira só tem uma perna só. Depois ela vai cair. Depois ela vai cair. Como diz o ditado popular, em briga de saci não vale rasteira. Ou seja, quem tem uma perna só, se der rasteira você cai. Em briga de saci não vale rasteira. Então a letra Tav está no final de Emet para demonstrar que ao final a verdade prevalecerá. E é por isso que cada vez mais as pessoas estão retornando para a Torá. Você tem direito à verdade, você tem direito à Torá. O engano vai cair por terra. Então vejam só, a palavra Emet é verdade. Aleph, Men e Tav. Se eu tirar de Emet a letra Aleph, e a letra Aleph simboliza o eterno, Emet, se eu tiro a letra Aleph, e Aleph simboliza o eterno, porque Aleph é 1 e o eterno é 1. Se eu tiro Aleph, Emet se transforma em Met. Met em hebraico significa morte. Então isso nos ensina que quando o eterno, que é o Aleph, ele sai da verdade, gera Met, gera morte. Isto nos ensina que a mentira leva o ser humano à morte. A mentira leva à morte espiritual. Por isso que em Yohanan, João 8,44, Yeshua diz que Hassatan é o pai de Sheker. Hassatan é o pai da mentira, porque a mentira leva a Met, leva à morte espiritual. E é interessante que a palavra Emet, verdade, ela tem 3 letras, Aleph, Men e Tav. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, Men é a letra do meio e Tav é a letra final. Então a palavra verdade tem 3 letras, Aleph, o início, Men, meio do alfabeto e Tav, final. Para nos ensinar que a verdade, ela engloba o início, o meio e o fim. A verdade engloba todo o universo. A verdade, desculpem a redundância, ela é verdadeira, é uma redundância, mas a verdade é verdadeira do Aleph ao Tav. Aleph, primeira letra, Tav, última letra. Então a verdade ela é verdadeira, desculpem a redundância, do início ao fim. E quem é o Aleph e o Tav? Yeshua! Yeshua, ele é a verdade, ele é o Aleph e o Tav, ele é o primeiro e o último, ele é o princípio e o fim. Apocalipse 12, 13. Isso é importante, gente. Yeshua não disse eu sou o Alfa e o Ômega, porque Yeshua não pregava em grego. Alfa e Ômega são letras gregas. Yeshua não disse isso porque ele não pregava em grego. Ele falou em hebraico. Ani Aleph Vetav. Eu sou o Aleph e o Tav. Eu sou a primeira letra e a última letra do alfabeto hebraico. Ou seja, a verdade que do início e do fim, a verdade que permeia todo o universo. E é interessante que a palavra Emet, que ela é verdade, Yeshua falou, eu sou o Aleph e eu sou o Tav. Mas no meio aí da palavra Emet tem a letra Men. E Men é a letra de quê? Mashiach. Mashiach é Men. Então, quem sustenta a verdade, quem está no meio da verdade, que é Emet, é a letra Men. E Men é Mashiach. O Mashiach, que ele é o foco da verdade. O foco de nossas vidas deve ser Mashiach. O Talmud em Sanhedrin 99a diz que o rei único, Meler Meiurad, o rei único, é Messias, é Mashiach. Então a letra
Men é uma letra ligada a Mashiach. Agora vejam só, agora nós vamos começar a entrar na questão aí de número da besta e você vai começar a unir as peças do quebra-cabeça. O número da besta, a marca, o símbolo da besta, na verdade começa lá no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 9. Se você ler Ezequiel capítulo 9, Yehezkel em hebraico, lá no capítulo 9, você lê o capítulo inteiro, mas no verso 4, as traduções bíblicas não traduzem direito, mas está escrito que o Eterno disse assim: passa pelo meio da cidade de Jerusalém e marca com um sinal. Mas em hebraico está dizendo marca com um tav. Está dizendo para fazer uma marca com o tav nas testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então vejam só, o Eterno em Ezequiel 9:4, ele fala que era para ir para Jerusalém, e quem? A literatura rabínica fala que era o anjo Gabriel, o Talmud fala isso em Shabat 55a, que o anjo Gabriel, isso é Ezequiel, e quem diz anjo Gabriel é o Talmud, tá? Mas o Eterno manda o anjo, no caso o anjo Gabriel explicou o Talmud, a ir para Jerusalém e a marcar a testa dos habitantes de Jerusalém com um sinal. Em hebraico está escrito, marca com um tav, daqueles que gemem por conta das abominações. E por que o Eterno mandou marcar com a letra tav? Porque a letra tav, você acabou de estudar comigo, que significa a verdade. A verdade. Então o Eterno disse, marca a testa dos seres humanos com o tav. Por quê? Porque o tav significa verdade. Para saber quem está na verdade e quem está na mentira. Porque quem é fiel está na verdade, quem é ímpio está na mentira, porque a Satã é o pai da mentira. Então o Talmud, quando ele vai explicar essa passagem de Ezequiel 9, o Talmud em Shabat 55a, ele diz que o sinal do Tav foi um pronunciamento de um julgamento divino usado por Deus quando decretou a destruição de Jerusalém pelo anjo Gabriel, e o anjo Gabriel ia botando a letra Tav na testa dos habitantes. Eu vou continuar explicando isso porque eu estou indo em Ezequiel, porque Apocalipse é uma continuação de Ezequiel, entenderam? Você só vai entender a besta indo, porque as escrituras estão conectadas. Então, por isso que eu estou indo em Ezequiel, não é enrolação não, para você entender. Então vejam, o anjo Gabriel, ele foi marcando com o Tav, porque o Tav é o símbolo da verdade. E explica o Talmud que a letra Tav foi colocada para fazer a diferença entre aqueles que estão destinados ao Olam Rabá, ao mundo vindouro, ou seja, os salvos, e aqueles que estão destinados à condenação. Os justos foram marcados com um Tav escrito com tinta, e os ímpios foram marcados com a letra Tav em sangue. Então, o Tav foi colocado na testa de todo mundo, segundo o Talmud. Os justos, os tzadikim, receberam a letra Tav escrita em tinta, e os ímpios receberam a letra Tav escrita em sangue. E o Talmud explica que o Tav foi colocado na testa dos tzadikim, dos justos, denotando a palavra Tirie. Tirie começa com Tav. Tirie. E Tirie significa tu viverás. Então os ímpios receberam o Tav de Tirie, tu viverás. E os ímpios foram marcados com o Tav em sangue, escrito Tamut, tu morrerás. Então o Tav é para dizer tu viverás, Tirie, e Tamut,
tu morrerás. Quem vai ser salvo e quem será condenado. Então, assim sendo, o Tav ele representa o julgamento do Eterno. E é interessante observar que o Tav é a letra de que palavra? O Tav é a letra da palavra Torá. Torá começa com Tav. Então Hashem julga o mundo por meio da Torá. Ele julga o mundo por meio da sua palavra. E Yeshua é a palavra de Hashem. Yeshua é a Torá viva que vai retornar para julgar o mundo. O Talmud ainda em Shabat 55a, ele fala assim, que o Reish Lakish, ele disse que a letra Tav é a última letra do selo do Eterno. E depois o Rabino Shemuel Ben Nachmani diz que a letra Tav, ela ensina que leva o Tav as pessoas que cumprem a Torá do Aleph e o Tav. O Tav foi colocado como última letra porque quem cumpre Torá é quem cumpre do Aleph ao Tav, do princípio ao fim, e o Rabino Hanina diz que isso significa a verdade, aqueles que cumprem a verdade. Então, resumindo, a letra Tav é um selo do Eterno, a letra Tav representa Emet, verdade, e porque a palavra Emet leva por final a letra Tav, e a letra Tav também representa a Torá, porque Torá começa com Tav, então você tem que cumprir Torá de Aleph a Tav, do princípio ao fim, Yeshua é o Aleph Tav. Agora vejam só, no primeiro século, Orígenes, um cristão que viveu em Israel e teve contato com discípulos judeus de Yeshua, ele coletou informações dos discípulos judeus ao comentar Ezequiel 9.4, que a letra Tav, ela foi escolhida para expressar a perfeição daqueles que são virtuosos, daquelas pessoas que levam uma vida reta e que as pessoas que são afligidas e sofrem pelos pecados do mundo. E elas sofrem em razão daqueles que transgridem a Torá, já que o Tav simboliza a Torá. Torá começa com Tav. Então vejam só, Orígenes coletou informações de discípulos judeus que a letra Tav ela foi escolhida como um sinal do Eterno para demonstrar o ser humano que é justo, que é íntegro e que ele sofre no mundo porque as pessoas transgridem a Torá, e Torá começa com a letra Tav. E Orígenes ainda cita uma tradição de discípulos de Yeshua que eles associavam a letra Tav na testa como um sinal da Torá e também como um sinal da cruz de Yeshua. Ué, por quê? O que tem a ver a letra Tav com a cruz? Porque no paleo hebraico, a letra Tav, no paleo hebraico é escrita assim, ó. Tipo um X um pouco torto, só que se você colocar nessa posição, forma o quê? Uma cruz. Então no paleo hebraico, nos manuscritos do Mar Morto, existem inscrições assim, que a letra Tav ela é igualzinha a uma cruz. Então, Tav significa verdade, Tav significa Torá, Tav é a última letra do alfabeto hebraico para dizer que a gente tem que cumprir Torá, de Aleph a Tav, Yeshua o Aleph Tav, mas Tav também significa cruz, significa o quê? Yeshua, então a cruz é um símbolo do sacrifício de Yeshua. Então muitos estudiosos, até em um livro chamado Jewish Believers, os crentes judeus, falam que no primeiro século havia discípulos de Yeshua que usavam tefilim, só que eles faziam um desenhozinho de um Tav na testa para depois colocar o tefilim.
representando a cruz de Yeshua, representando o Tav, representando a verdade, representando a Torá, representando a cruz. Yeshua é a verdade e ele é a Torá. Agora vejam só, se o selo de Hashem, o selo que Hashem escolheu para selar os homens, conforme predito em Ezequiel 9:4, se o selo de Hashem é o Tav, que é a verdade, a Torá, e nós sabemos que é Yeshua, nós vemos que o Eterno vai selar os seus servos com a verdade, e a Satã e a besta vão selar os seus servos, os servos do mal, com outro selo, com uma marca, que é a marca da besta, que é o 666. Então, acompanhe o raciocínio. O Eterno sela os seus servos com o Tav, a verdade, a Torá, que nós sabemos que é Yeshua. É a marca de Hashem. Existe a marca da besta, mas existe a marca de Hashem. A marca de Hashem é o Tav, é a verdade, a Torá é Yeshua. E existe a marca da besta, que é a mentira, que é a apostasia. Vamos ver a marca do Eterno. Em Apocalipse 14:1, aí é a marca do Eterno. Apocalipse 14:1 está escrito: E olhei, e eis que o Cordeiro está em pé sobre o monte de Sião, o monte Sião, e ele e 144.000 que traziam na fronte escrito o nome dele e o nome do seu pai. O nome dele e o nome do seu pai. O nome de Hashem e o nome de Yeshua. Então está escrito o nome de Hashem e o nome de Yeshua. Nós vamos ver o que é isso. Apocalipse 22:3. Ali não haverá maldição. Nela estará o trono de Hashem e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Verso 4. E verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome. Então, há uma marca de Hashem, que é o nome de Hashem e o nome de Yeshua, Torá, Yeshua, verdade. Por quê? Por que eu estou falando verdade? Porque um dos nomes de Hashem é a verdade, porque Hashem é a verdade. Então, existe a marca de Hashem na fronte, que é a verdade, que é a Torá, que é Yeshua. Só que existe a marca de Satã, a marca da besta, a marca da apostasia, que é a mentira. Em hebraico, sheker. Sheker em hebraico é a mentira. Agora acompanhe o raciocínio. Isso é muito importante. Se você tiver um papel, uma caneta, tu vai anotando. Porque é muito importante você acompanhar esse raciocínio agora para a gente desvendar o 66. Vejam só, Yeshua disse que a iniquidade iria se multiplicar. Mateus 24:12. A iniquidade vai se multiplicar. E no pensamento judaico, iniquidade significa tudo aquilo que é contrário à Torá. Iniquidade é tudo que é contrário à Torá, ou seja, é a mentira, é tudo que é oposto à Torá, é tudo que é oposto à verdade. Então Yeshua disse que a iniquidade, ou seja, o que é contrário à Torá, vai se multiplicar. Kefá Pedro, ele escreveu sobre os falsos profetas e que blasfemariam o caminho da verdade, propagando mentiras. Isso está em Kefabet, 2 Pedro, capítulo 2, versos 1 e 2. Então, Kefá Pedro falou dos falsos profetas que blasfemariam o caminho da verdade. Novamente, verdade sela os servos do Eterno, e a mentira, o selo do falso Messias e dos falsos profetas. Yohanan, João, 1 João 2, versos 18 a 23, ele escreveu sobre o falso Messias que virá e que deveríamos saber distinguir a verdade da mentira. Yohanan, João, ele diz para a gente discernir
espiritualmente, a verdade da mentira. Yohanan, 1 João 4,6, ele também nos alerta sobre o espírito da verdade e sobre o espírito do engano, o espírito da mentira. E Yehudá, Judas, na sua carta, ele escreveu sobre a apostasia, sobre a mentira e sobre a iniquidade. Iniquidade nós sabemos que é o que é contra a Torá. Shaul Paulo, ele fala sobre o homem do pecado, o filho da perdição, que se assentará no templo de Deus como um antimessias, um anticristo. 2 Tessalonicenses 2. Shaul Paulo também falou sobre o mistério da iniquidade e sobre o mistério da iniquidade e sobre o iníquo que vem com poder, sinais e milagres como um instrumento de Satanás. Ele é um instrumento de Satanás, falou Shaul, e ele vai promover e enganar a todos e lutará contra quem? Contra a verdade. E ele diz que isso é a operação do engano, para que todos os homens creiam na mentira. 2 Tessalonicenses capítulo 2. E nós vimos que em Apocalipse 14, existem aqueles que têm o selo de Hashem em suas testas e que não possuem mentira em sua boca. Ou seja, são selados com a verdade. Então, gente, unindo todas essas peças do quebra-cabeça, no final dos tempos, nós temos a seguinte situação no mundo espiritual. Os servos de Hashem possuem o selo da verdade. E os servos de Satã e do anticristo possuem o selo da mentira. Agora, segundo Zohar, tudo que acontece no mundo físico é um reflexo do que acontece no mundo espiritual. Tudo que tem no mundo físico é um reflexo do mundo espiritual. Então, quando Apocalipse 13 fala que os habitantes da terra serão seduzidos pela besta e receberão um sinal, uma marca, em suas mãos direitas e entre os seus olhos, um sinal em suas mãos direitas e entre seus olhos, e Apocalipse 13, 18, diz: aqui há sabedoria. Aquele que tem inteligência deve contar o número da besta, pois o número é um número de um filho do homem, 666. Olha só, a Apocalipse fala um sinal na mão e nos olhos. Um sinal na mão e nos olhos. Essa expressão aparece na Torá 4 vezes. Marca na mão e nos olhos. Se você estudar a Torá, isso aparece na Torá 4 vezes. Shemot, Êxodo 13, 9 e 13, 16. Devarim, Deuteronômio 6, 8. E Devarim, Deuteronômio 11, 8. Está escrito: Leot aliaderra veayu letotafot ben eneha, para um sinal em sua mão e entre os seus olhos. Apocalipse está usando a mesma expressão da Torá. E existe um princípio de interpretação chamado Gezerah Shavá, que quando você usa expressões idênticas, é porque elas possuem conexão entre si. Apocalipse usa uma expressão que aparece 4 vezes na Torá sobre a marca da besta, conectando a Torá. Agora, na Torá, o que é essa expressão Leot aliaderra veayu letotafot benenerra? Para um sinal em tua mão e entre os seus olhos. A Torá está dizendo que a palavra de Hashem deve estar em nossas mãos e entre os nossos olhos como um sinal. A palavra na mão e entre os olhos como um sinal. Ou seja, a Torá, que é a verdade, ela deve estar em nossas mãos. O que é palavra em nossas mãos? Mão aí é símbolo de ações, segundo a Torá.
no pensamento judaico, a mão é um símbolo, porque a mão você trabalha como? Usando a mão. Então a mão é símbolo de trabalho, é símbolo de ações. Então, estar com a Torá como um sinal na mão significa que nossas ações devem ser segundo a Torá. E entre os nossos olhos, o que significa a Torá entre os nossos olhos? Aqui, ó, é até onde coloca o tefilim, é um símbolo da nossa mente, Então a nossa mente deve estar cheia da Torá. Então a marca do Eterno na Torá é ter a Torá na mão, ou seja, ações segundo a Torá, e ter a Torá entre os olhos, ou seja, a sua mente está cheia de Torá. Então vejam só, no plano espiritual, Deus determinou que as mãos, as ações e as nossas mentes, os nossos pensamentos, devem ter a Torá, que é a verdade. Agora, eu não falei que o que existe no mundo físico está conectado ao mundo espiritual? No mundo espiritual é mão, ação, mente, entre os olhos, pensamentos. Exatamente no plano físico, onde a gente usa o tefilim. Nós judeus usamos tefilim aonde? Na mão e entre os olhos. Então o tefilim é uma materialização desse aspecto espiritual. Repito, tefilim não é amuleto. Tefilim é um símbolo de algo espiritual. Mãos segundo a Torá e pensamentos segundo a Torá. Então eu quero ressaltar o seguinte: no plano espiritual, nós temos a Torá, que é a verdade, em nossas mãos e entre os nossos olhos. Isto é o que é dito na Torá. Agora, em Apocalipse, aparece essa mesma expressão. Vamos usar Gezerah Shavá para conectar. Em Apocalipse aparece essa expressão, nas mãos e entre os olhos, para designar a marca da besta. Ora, se no plano espiritual a marca de Deus é a Torá, a verdade, nas mãos e entre os olhos, se no plano espiritual a marca de Deus é a Torá, que é a verdade, no plano espiritual a marca da besta é o quê? É a mentira. É a mentira. Eu citei anteriormente Yeshua, Kefabet, 2 Pedro, Yohanan Aleph, 1 João e 2 Tessalonicenses. Eu citei isso em Apocalipse para demonstrar que no final dos tempos haverá uma grande operação da mentira, que é a marca da besta. E eu tu vai entender o 66 agora. E para isso haverá na apostasia uma grande divisão da humanidade. A minoria que estará selado com a verdade na mão e entre os olhos, selados com a verdade, que é a Torá, que é Yeshua, e aqueles que estarão selados com a marca da besta. E a marca da besta é a mentira. Mas vejam só, Yohanan, em Apocalipse 13:18, ele usa da gematria para dizer que o número da besta é 666. O que é esse número? O que é? Agora nós vamos falar aqui o que é. Vejam, lembrando que eu falei no início, isso daí eu vou falar algumas coisas técnicas, mas o Eterno me deu explicações espirituais há muito tempo e depois me levou a estudar o tema e para comprovar. Vejam só, na época que Yohanan escreveu o seu livro, o imperador Nero César, ele estava perseguindo brutalmente os discípulos. Tanto é que a tradição diz que Shaul, Paulo e Kefá, Pedro, ambos foram mortos na época do imperador Nero César. E Nero César, em hebraico, é Neron Quessar. Pega aí um papel e escreve. Neron Quessar é Nun, Resh, Vav, Nun Sofit,
Neron, aí você dá um espaço e depois você vai colocar Quessar. Você vai colocar o Kuf Samer e o Resh. Então, com isso aí, vejam só, Neron Quessar. Se você somar tudo isso, dá 666. Então, naquela época, Neron Quessar, que é Nero César em hebraico, ele foi um tipo de o quê? Anticristo. Ele foi um tipo de anticristo. Ele foi um tipo de antimessias, um inimigo da Torá e que perseguiu os discípulos de Yeshua. Ele perseguiu os discípulos de Yeshua. Agora, é muito interessante você observar uma coisa. Neron Quessar, 666. No Neron, se você tirar a letra Nun e botar Nero Quessar, que é uma outra forma de você escrever o nome de Nero, só para você que sabe hebraico, só para você entender o seguinte, eu posso escrever Neron Quessar com o Nun, Sofit, ou eu posso cortar o Nun. Eu posso escrever apenas o que? Nero Quessar. Em hebraico eu posso escrever das duas formas. Se eu escrever Neron Quessar, eu tenho exatamente o que? 666. Neron Quessar. Agora, se eu escrever de outra forma, ou seja, se eu escrever Nero Quessar, se eu subtrair o Nun, aí eu já não tenho 666. Aí eu tenho o que? 616. 616. Por quê? Porque o Nun vale 50. Eu estou subtraindo o Nun, então em vez de Neron, eu tenho Nero sem o Nun, e daí eu tenho 616. E por incrível que pareça, os manuscritos antigos de Apocalipse, eles usavam para o número da besta não só o número 666. Eles usavam também o número... Desculpe, eles não usavam apenas o número 666. Eles usavam também o número 616. Então, nos manuscritos antigos de Apocalipse, nós temos 666, que é a gemátria de Neron Quessar, e uma outra forma de escrever o nome é Nero Quessar, que dá 616. Então, eu tenho duas formas diferentes de escrever o número. E isso nos ensina que, por que eu tenho manuscritos escrevendo de uma forma e por que eu tenho manuscritos escrevendo de outra forma? Uns usam 666 e outros usam 616. Isso a explicação é muito óbvia. Por quê? A explicação é muito óbvia. Porque quando os copistas gregos pegaram os manuscritos hebraicos, eles usaram duas formas latinas diferentes para escrever Nero César. Uns escreveram Neron Quessar, que daí dá 666, e outros escreveram Nero Quessar, que daí dá 616. E daí teve manuscritos com 616 e manuscritos com 666, porque existem duas formas
para escrever o número, para escrever o nome Nero César. Agora eu quero que você entenda o seguinte: ué, então é isso? E o anticristo é isso? Não, não apenas isso. Nero César é um protótipo de todos aqueles que ao longo da história assumiram e assumirão a função de perseguir o povo de Hashem. O Nero César foi um tipo de anticristo, porque ele foi contra a Torá e contra os discípulos. Vários imperadores romanos foram tipos de anticristo. E Yohanan, João, ele não fala, tem uma carta que ele não fala apenas de um anticristo, ele fala que existem anticristos no plural. Leia lá, ele não fala anticristo, ele escreve, cuidado que já existem anticristos no plural. Então, existiram ao longo da história não só Nero César, mas vários e vários e vários anticristos. Nero César foi uma espécie de anticristo, pois ele era contra a Torá e contra os discípulos. Vários imperadores romanos, eles foram também anticristos. Diversos papas, Hitler, Stalin, tudo isso. Agora, na nossa época, quem é o anticristo? Quem é? Vejam, eu não sei dizer, não posso falar no mundo físico quem é, se é Joaquim, José, quem é. Mas nós acabamos de ver que no plano espiritual, o anticristo é alguém que está na mentira. Aquele que se opõe à Torá e a Yeshua, pois a Torá e Yeshua são a expressão da mais pura verdade, e o anticristo, ele é o opositor da verdade. Então, no plano espiritual, o anticristo e a marca da besta, eles estão ligados à mentira. É uma grande mentira que fará uma grande lavagem cerebral e enganará todos os habitantes da terra, exceto um remanescente que continuará apegado à Torá e a Yeshua. Então a marca da besta e do anticristo no plano espiritual é a mentira de Satanás enganando e seduzindo todos os homens. No plano espiritual, o anticristo é um arquétipo que foi Nero César, conforme eu expliquei na Gemátria. Mas, repetindo para quem não pegou em hebraico, Neron Kessar, Nun, Resh, Vav, Nun Sofit, espaço, Kof, Samer e Resh, que daí dá o 666. Então é o Nero César, mas ao longo da história outros anticristos apareceram e ainda aparecerão para enganar e para seduzir os homens no fim dos tempos. Então a marca da besta, o anticristo no plano espiritual, é essa mentira de Satanás enganando e seduzindo todos os homens, e são homens que são usados por Satã como Nero César e outros homens que ainda estão sendo usados hoje e serão usados também no fim dos tempos para enganar a todos. Agora, ao falar, e agora é um mistério que o Eterno me mostrou, isso o Eterno me mostrou, que você vai ficar de boca aberta sobre o número 666. Vejam só, isso foi muito forte, eu me lembro até hoje, eu estava orando e o Eterno jogou a revelação. Vejam só, ao falar sobre o número da besta, Apocalipse 13:18, Yohanan, João, ele falou sobre o número 666. E, obviamente, ele quis que os judeus que lessem os seus escritos, eles usassem a gematria para decodificar as suas palavras. Mas tanto no texto hebraico quanto no aramaico, é interessante que para escrever 666, você não escreve 666. Isso não é assim. Você usa 3 números, 600, 66. 666. Então, 666 não é apenas um número, são 3 números que estão unidos: 660 e o 6. Agora, qual é a palavra hebraica
que na Gemátria, ao mesmo tempo, ela tem o valor numérico de 600, de 60 e de 6. E daí o Eterno me mostrou, e daí eu fui olhar a Gemátria, era exatamente isso. Vejam só, a palavra sheker, mentira em hebraico, se nós usarmos o método da Gemátria chamado Mispar Rahi, que é o método padrão, se você pega a palavra sheker na Gemátria e usa um método padrão chamado Mispar Rahi, dá o valor de 600. A mesma palavra, se você usar o método Mispar Siduri, ela tem o valor agora de 60. E se você usar a mesma palavra sheker e usar o método Mispar Katan, ela tem o valor de 6. Então a palavra sheker, mentira, no método Mispar Rahi, ela tem o valor de 600. No método Mispar Siduri, ela tem o valor de 60. E no método Mispar Katan, ela tem o valor de 6. 666. É a mentira. É a mentira que tem esse valor 666. Então vejam só. No mundo físico, a marca da besta, né? Ao longo do tempo as pessoas falavam, vai ser o cartão de crédito. Há muito tempo atrás falando que ia ser cartão de crédito. Gente, é claro que o cartão de crédito não é a marca da besta. Porque, por exemplo, eu uso cartão de crédito. O que isso tem a ver com o maligno? Não tem nada a ver. Já falaram uma época que era cheque. Há muito tempo atrás, se você pensar, vai ser o cheque, vai ser o cartão de crédito, vai ser o aparelho celular. Qual o problema de você ter um celular? O celular tem QR Code, é o QR Code do teu celular. Isso nem tem nada a ver. Tem homem justo que tem celular e tem homem ímpio que tem celular. Tem homem justo que usa cartão de crédito. Tem homem ímpio que usa cartão de crédito. Chegaram no passado falando que ia ser cartão de crédito. Isso não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. É o chip do celular. Isso é burrice. A marca da besta existirá no plano físico, sim. Mas isso, gente, o que eu quero ressaltar é que isso é muito mais profundo. Existe um aspecto espiritual que é a mentira, porque sheker em hebraico dá 666. Apesar de eu não ter como dizer sobre a marca da besta no plano físico, e quem viver verá, a marca da besta nas mãos, ela representa a marca da mentira, ou seja, as ações contrárias à Torá e contrárias a Yeshua. E a marca da besta entre os olhos é a marca da mentira, ou seja, os pensamentos contrários à Torá e contrários a Yeshua. E eu estava falando também, eu não sei se caiu ou não, porque eu não vi quando caiu, vieram me falar, mas o que eu estava falando é o seguinte, que na época da Alemanha nazista, Hitler e a Gemátria de Hitler, usando o sobrenome, usando umas coisas também, Adolf Hitler da 666, Hitler ele perseguiu os judeus usando os arquivos da inteligência alemã, e ele sabia quem era quem e perseguia. Então, se Hitler naquela época a tecnologia era muito mais fraquinha, e se Adolf Hitler ele conseguia saber quem era judeu para perseguir, hoje em dia que a tecnologia está muito mais avançada, para o anticristo perseguir o povo de Hashem vai ser muito fácil. Com o Facebook, com o YouTube, hoje em dia com falta de privacidade, todo mundo sabe quem sou eu, quem é você. Então, o anticristo para perseguir é fácil, Tzadok Ben Der, ele crê em Torá, crê em Yeshua, vamos perseguir. Então é muito mais fácil perseguir. Então, o que eu estava dizendo é que não é porque quem tem celular tem a marca da besta, isso não tem nada a ver. Quem usa cartão de crédito tem a marca da besta, isso não tem nada a ver, que tem homem de Deus que usa cartão de crédito. A questão é,
Apocalipse fala que quem terá marca vai ser impedido de comprar e vender. A questão fundamental é, eles vão saber quem tem a verdade, que é a marca de Hashem no plano espiritual. Eles saberão quem são os apóstatas que adoram a besta, que tem a marca da mentira, que é contra a Torá e contra Yeshua. Isso é a marca da mentira, que é sheker em hebraico, mentira, que pelos 3 métodos da gemátria, sheker dá 600, depois 60 e depois 6, 666. E eu falei que o Hanan ele escreveu que são 3 números que estão unidos, 666 nos 3 métodos da gemátria. Então, o anticristo, o que ele vai fazer? Ele vai saber quem é quem e vai lançar uma grande perseguição. Então, é muito mais inteligente do que ficar preocupado, eu tenho celular, o meu cartão de crédito. Não é isso. Vai ser marcas no plano espiritual que vão refletir aqui no mundo físico. E aí sim, eles podem botar uma marca terrena, uma marca aqui no plano terreno, mas a questão não é quem tem celular é ímpio. A questão é quem serve o Eterno e quem adora a besta. E um outro fator muito interessante também sobre o número 666 é que, de acordo com o pensamento judaico, e isso nós encontramos também no Talmud, o mundo existirá por 6.000 anos, que é uma alusão aos 6 dias da semana, e depois virá a era messiânica. O mundo existe por 6.000 anos, de acordo com o calendário judaico, tá? Porque aqui nós estamos no ano de 2020, só que o nosso calendário aqui não tem nada a ver. O calendário judaico, a numeração é outra. Mas o mundo existirá por 6.000 anos, que é uma alusão aos 6 dias da semana, e depois virá a era messiânica, que é o 7º milênio, o 7º dia da semana, que é o Shabat Hagadol, o grande sábado. Então, vejam só, nós também podemos entender que 666 é uma repetição para dar ênfase ao número 6. 666 também é uma ênfase ao número 6. 6, 6, 6. Porque no pensamento judaico, quando eu repito 3 vezes um número ou uma palavra, eu dou ênfase. Um exemplo, Kadosh, 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 que está na Bíblia. Santo, Santo, Santo. É para dar ênfase à santidade de Deus. 666 é uma tríplice repetição para dar ênfase ao número 6, que representa os 6.000 anos em que a Terra existirá no meio da apostasia, no meio da rebelião, porque desde o pecado de Adão até a era messiânica, o homem vive em rebelião contra o Eterno. Então 666 é para frisar o número 6, para destacar o número 6. E repito, o número 6 é um número que está ligado aos 6.000 anos da humanidade, e depois ele virá o milênio, que é no ano 7.000, no 7º milênio, e que representa o milênio de Yeshua aqui na terra, o Shabbat Hagadol. E é por isso que o livro de Apocalipse, ele fala do 6º selo, né? O selo começa do 1 ao 7, vai até o 6º selo. Existe o 6º shofar, existe a 6ª taça da ira. Sempre o número 6 até o 1 ao 6º selo, 1 ao 6º shofar, a 6ª taça da ira. Sempre o 6 são os juízos do Eterno. O número 6 sempre vai sendo até o juízo do Eterno. Mas depois do 6 vem o número 7. E o número 7 é o 7º shofar. Os cristãos chamam da 7ª trombeta, mas a gente sabe que é o 7º shofar. Então, 666. Os 6 são 6 selos, 6 shofarot, 6 trombetas, 6 taças da ira. Mas depois, quando é tocado o 7º shofar, o 7º shofar é um número bom, porque a era messiânica é o Mashiach. Então o número 1 ao 6 são as pragas, mas o número 7º é o 7º shofar
para anunciar a era messiânica. Irineu de Lyon, um cristão primitivo, ele pegou a tradição judaica correta, ele escreveu com base na tradição judaica que o número, Irineu de Lyon, ele escreveu que o número 666, ele é um resumo de toda a apostasia dos 6.000 anos. 666 para frisar o número 6. Os 6.000 anos de apostasia, e depois de 6.000 anos vem o quê? Vem o 7, vem o milênio. No capítulo 15 da Epístola de Barnabé, datada da metade do século II, há uma instrução interessante sobre a duração do mundo, que Hashem prometeu bênção para o seu povo quando eles observarem completamente o Shabat. Quando o povo de Deus observar com firmeza o Shabat, virá a bênção, virá a era messiânica. Isso está na Epístola de Barnabé, mas o Talmud também fala isso. O Talmud fala que quando Israel guardar com firmeza o Shabat, a era messiânica vem. Então vejam só, nessa Epístola de Barnabé, isso também fala a mesma coisa no Talmud, que o mundo existirá por 6.000 anos, mas depois haverá conclusão de todas as coisas com o Mashiach. Então, fazendo um resumo de tudo isso para concluirmos a nossa mensagem. O selo, existe o selo, a marca de Hashem, e existe a marca da besta. O selo de Hashem e o selo da besta, a marca de Hashem e a marca da besta. O selo de Hashem é a verdade, representada pela letra Tav, porque Tav significa verdade, significa Torá e significa também Mashiach, porque o Mashiach é a Torá e a letra Tav no paleo-hebraico é um sinal de cruz, e cruz é uma alusão ao Mashiach que morreu na cruz por nós. Então o selo de Hashem é a verdade, representado pela letra Tav, que está lá em Ezequiel também, verdade, Torá e Mashiach. Agora, existe a marca da besta. A marca da besta é a mentira, Sheker, e é o número 666. O que é esse número? Esse número está relacionado a Nero César, porque Neron Quésar em hebraico é 666. Ele é um tipo de anticristo que virá para perseguir aqueles que guardam a Torá e dão o testemunho de Yeshua HaMashiach. Então virá um outro perseguidor que será tão cruel, na minha opinião, até bem pior do que Nero César. Então 666 é a gemátria de Neron Quésar. Só que outra coisa, nos 3 métodos da gemátria que eu apresentei, a palavra sheker, mentira, ela produz 666. 666 é a gemátria de sheker, mentira, nos 3 métodos. 666, 666, indicando a mentira, a grande apostasia que será instalada na humanidade, fazendo uma lavagem cerebral para que as pessoas vivam no pecado. E a marca no sentido espiritual é o quê? A marca da besta. É uma marca nas mãos, que significa obras ímpias, obras contra a Torá, obras contra Yeshua. E a marca é entre os olhos, ou seja, uma mentalidade ímpia, uma mentalidade mentirosa, uma mente contra a Torá e uma mente contra Yeshua. E o número 666 também é uma repetição do número 6, uma alusão aos 6.000 anos de apostasia, representados pelos 6 dias da semana, até que entre o 7º milênio, e o 7º milênio é quando o Mashiach vem para inaugurar a era messiânica. Eu termino essa mensagem lendo 2 textos. Apocalipse 12, 17. E se irou o dragão contra a mulher e foi fazer guerra contra o remanescente da sua semente. Os que guardam as mitzvot de Elohim, os mandamentos, e dão testemunho de Yeshua.
Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos Kedoshim, dos santos, aqueles que guardam as mitzvot, os mandamentos de Elohim, e a emuná em Yeshua. Então vejam só, esses dois textos falam que o dragão se ira contra quem guarda Torá e quem tem o testemunho de Yeshua. Nós precisamos de Torá e nós precisamos de Yeshua. Há pessoas que creem em Yeshua, mas não querem Torá. Essas pessoas estão na mentira. Há pessoas que guardam a Torá, mas negam Yeshua. Essas pessoas também estão na mentira. A verdade é a Torá e é Yeshua. E eu gostaria de fazer uma oração para encerrarmos essa mensagem. Hashem, que essa verdade possa penetrar em todos os nossos corações. Ajuda-nos, Pai, a levantarmos um exército que não vão se dobrar à besta e ao anticristo. Como Eliahu Hanavi, o profeta Elias, Hashem revelou para ele que havia 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal, que nós, Hashem, venhamos compor um exército com autoridade espiritual para vencermos. Está escrito em Apocalipse que a besta, o anticristo, vai ter autoridade sobre todos os povos, tribos, línguas e nações, e ele seduzirá e enganará muitos. Só sobrará um remanescente, mas que nós possamos fazer parte desse remanescente. Sela a nossa mão e o frontal e as nossas testas, não com a marca da besta, mas com a tua marca, a marca da verdade, a marca da Torá e a marca de Yeshua HaMashiach, e que assim nós possamos te servir com sinceridade dos nossos corações, que nós não sejamos enganados e que nós perseveremos na emuná, na fé, na confiança e na fidelidade da Torá e de Yeshua HaMashiach. Eterno, abençoe e guarde todos nós em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Shalom, shalom, gente. Que vocês tenham um Shabat iluminado na presença do Eterno.